Existe muito mais controle, muito mais organização, só está ali, junto dos jogadores. Quem realmente tem que estar ali é um ambiente de trabalho. Então a coisa está muito mais organizada internamente e também os próprios atletas percebem que há uma liderança e um comando mais forte, uma organização mais precisa. Porque existe um fato. O Flamengo, ele ganhou muitos títulos de 2019 até 2024. Foram 14 títulos. É título pra caramba. Mas o Flamengo também perdeu muitos títulos por problemas internos. Eu vou citar só um exemplo. 2023, o pior ano dos últimos anos do Flamengo, porque o Flamengo não ganhou nada. O Flamengo vinha com o Sampaoli. Vinha numa sequência boa com o Sampaoli. O Flamengo estava vencendo fora de casa, ganhou do Grêmio, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Atlético Mineiro fora de casa. Aí acontece o quê? O preparador físico agride o Pedro. Anteriormente, o que tinha acontecido? Gabigol se recusa a fazer o exame antidoping. A partir do momento que o Pedro foi agredido pelo preparador físico, e logo depois o Varela e o Gerson saem na porrada, isso mostra claramente que as coisas estavam fora do lugar ali. Não existia um cara para chegar e falar assim: ô Gabriel, vai lá fazer o exame. E acabou. Funcionário do clube. A ordem é fazer o exame. Vai lá e faz. E fim de papo. Não chegaria ao ponto de acontecer o que aconteceu no vestiário entre o Pedro e o preparador físico. Varela e já briga em vestiário. Acontece, é normal. Só que o Flamengo, nos últimos anos, ao mesmo tempo que ele foi muito vitorioso, ele teve muitas confusões internas. E isso acabou atrapalhando também em muitos momentos. Por exemplo, o Flamengo, logo depois que foi eliminado, contra o Olímpia, né, da Libertadores da América, foi logo depois da confusão do preparador físico com o Pedro, que o Flamengo vinha numa boa sequência. O próprio Sampaoli admitiu em entrevistas que ali o ambiente ficou péssimo, que ele pediu até para ir embora, mas falou, não, fica aí e tal, aquela coisa toda. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final da Libertadores da América, de uma maneira realmente muito ruim, porque o Flamengo era muito superior ao Olímpia. E depois chegou a final da Copa do Brasil. E cá entre nós, naquela oportunidade, o Flamengo já tinha uma equipe superior à do São Paulo. Se estivesse tudo arrumadinho, tudo no lugar, tudo certinho, a tendência é que o Flamengo tivesse vencido o São Paulo. O São Paulo aproveitou a chance que teve com competência, mas pegou um Flamengo inteiramente bagunçado, completamente diferente desse que a gente vê hoje em campo. O time do Flamengo não tinha motivação, os caras não estavam nem aí, estavam loucos para o São Paulo ir embora. Então o Flamengo, neste período aí, ganhou muitos títulos, mas também perdeu muitos títulos por ele mesmo criar problemas dentro de casa e não ter consertado esses problemas. Agora, com José Botto, a chance disso acontecer é muito menor, dá para dizer isso. Existe um cara que está de olho em tudo, que não aparece, mas controla tudo. E o ambiente está muito mais profissional. Ele está afinadíssimo com o treinador, que é o Felipe Luiz. Eles têm o controle do grupo, da administração. O elenco do Flamengo sabe que existe uma direção de futebol que tem total apoio da diretoria. Então, isso está fazendo muita diferença. Além do elenco extraordinário que o Flamengo tem e que vai ficar ainda melhor, além do trabalho fantástico do Felipe Luiz, existe uma administração dentro do futebol do Flamengo que não aparece para a galera, mas que tem colaborado muito para esse sucesso. A mentalidade é oposta do que existia antes. E isso vai fazer com que o Flamengo, na sequência dos anos, se torne ainda mais forte, competitivo e provavelmente ele não dará aos rivais
a chance que deu em muitas oportunidades anteriormente. Quando chegou muitas vezes até como favorito, com times melhores, mas perdeu em algumas oportunidades porque estava com probleminhas internos, né? Agora, isso pode acontecer? Pode, mas a chance eu acredito que seja menor. Então o Boto é um cara também muito importante nesse processo, viu? Eu posso dizer isso para vocês com toda certeza. Beleza, galera? Olha aqui, Flamengo reserva quinta-feira. A tendência é que o Felipe Luiz use nesse jogo atletas que não vêm tendo muita minutagem. Ele já confirmou, por exemplo, que o Matheus Cunha será o goleiro. Então é possível que o Matheus Gonçalves tenha uma chance, que o Juninho tenha uma chance, o Luiz Araújo, o Plata, os caras que não jogaram o tempo todo ontem, ou a maior parte do tempo, devem ter chance, né? Ali no meio o Alan, com o Everton Araújo, dá uma descansada no De La Cruz e no Pulgar, o Danilo, que não jogou, pode jogar, de repente o Alexandro, se tiver condições, ele volta, o Varela na lateral direita, aí você vê o nome dos caras que eu tô falando? Porra, esse é um time reserva? Vamos botar aqui um hipotético time reserva, uma brincadeira aqui, vamos lá. Matheus Cunha, Varela, Danilo, João Vitor, garoto, e Alexandro. Aí no meio-campo, Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Plata, Michael, Bruno Henrique, Juninho. Já tem mais de 11 aí, João Guilherme? Esse pode ser o time do Flamengo que vai jogar contra o Botafogo da Paraíba. E aí é possível o Felipe fazer isso? Por quê? Porque na sequência, seguinte, Campeonato Brasileiro, Flamengo é líder. Flamengo joga domingo em Belo Horizonte com o Cruzeiro. Cruzeiro não é um jogo simples. Cruzeiro, embora esteja em crise, mas é um jogo grande. E aí, na outra quarta-feira, o jogo Central Córdoba. O Flamengo precisa dar o troco no Central Córdoba. Ganhar lá dentro da Argentina para recuperar a derrota no Maracanã e ficar com grandes chances de ser o primeiro colocado no seu grupo e buscar ainda a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores ou uma das melhores que lá na frente dará vantagem na hora de decidir no mata-mata. Então é muito provável, com a força do elenco do Flamengo, que o Felipe realmente coloque jogadores que não são considerados aqueles titulares, embora isso seja muito difícil hoje no elenco do Flamengo, mas temos titulares, né? O Rossi é titular, o Wesley é titular, o Léo Pereira e o Léo Ortiz são titulares, né? O Danilo é excepcional, mas o Léo Pereira e o Léo Ortiz, pelo que eles vêm jogando, o Alexandre é titular, né? O De La Cruz e o Pulgar são titulares, o Arrascaeta é titular, o Gerson é titular, o Pedro é titular e o Cebolinha está ganhando espaço aí e está virando titular também. Ou seja, esses caras aí é muito provável que eles sejam preservados, né? Não sei se todos, mas podem ser, sim, preservados para esse jogo exatamente pela sequência. A sequência é muito forte, tem algum momento que você tem que mexer as peças para dar uma preservada, para continuar equilibrando e mantendo o nível. Quinta-feira, em Flamengo TV, feriado, 5 da tarde, começa o pré-jogo com o comando da Dani Boaventura, 8 da noite a bola vai rolar e eu vou estar lá com você na Flamengo TV.